Amém? Diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado. Romanos 8,5 diz assim: porque os que são segundo a carne se inclinam para a carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aleluia. Vamos estar olhando agora, orando. Deus, ó Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, Jesus. Nós estamos aqui diante do Teu Espírito, Pai. Ó Deus, nessa noite nós te pedimos que o Teu Espírito já comece a agir em cada coração. Ó Deus, a Tua palavra diz que onde existe coração de pedra, o Senhor é aquele que transforma esse coração em coração de carne, Jesus. Ó Deus, a Tua palavra diz que a maneira que o Evangelho ia sendo pregado, o Senhor ia trazendo conversão à igreja. Ó Deus, nós sabemos que é o Senhor que trata com o coração do homem. Deus, nós sabemos que é o Senhor que trata com a nossa mente. A palavra de hoje é uma palavra, Jesus, de arrependimento. Eu te peço, Jesus, que eu possa ser um profeta do Senhor nessa noite. Ó Deus, nós vemos Jeremias, ele disse: eu não sei falar, mas o Senhor diz: de quem fez a boca, quem fez o ouvido, não sou eu, Senhor. Eu colocarei as palavras da tua boca. Deus, nessa noite eu quero ser arauto do Senhor. Nessa noite, Jesus, como profeta, eu quero emprestar os meus ouvidos ao Senhor e minha boca ao povo. Ó Deus, como profeta, nessa noite eu quero, Jesus, receber a mensagem do Senhor. Foi preparado um esboço, foi preparado um sermão, mas eu quero que nesse momento o Teu Espírito Santo venha falar, o Teu Espírito Santo venha agir no nosso entendimento, Pai. Deus, nós não somos nada sem o Senhor, Jesus. Ó Deus, não adianta nós virmos a igreja, Jesus, e cultuarmos, ó Deus, e cantarmos, Jesus, e pregarmos bonito, Jesus, se o Teu Espírito não estiver no nosso meio, Pai. Se a Tua palavra, ó Deus, se Jesus não estiver em nosso coração primeiro, Pai. Deus, nós sabemos que o Senhor está aqui, Deus. Ó Deus, porque o Senhor não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. E a Tua palavra diz que o Senhor habita no nosso coração. Deus, o Teu Espírito que habita em nosso coração, eu vim te pedir nessa noite: traz transformação. Nessa noite, traz cura ao enfermo. Nessa noite, traz, Jesus, uma palavra, ó Deus, de arrependimento àquele que precisa, Jesus. É o que te pedimos na autoridade do nome de Jesus. Toma seu assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Nessa noite eu vou estar falando sobre o velho homem e o novo homem, a velha natureza e a nova natureza, a carne e o Espírito. E eu quero que você preste muita atenção, que metade da pregação eu não vou pregar, eu vou estar ensinando, a outra metade eu vou estar pregando. Então eu quero que você, nesse momento, abra os seus ouvidos, abra a sua mente, abra o seu coração, receba a palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que nos dá alimento, é a palavra do Senhor que nos dá força a cada dia, para nós continuarmos na presença de Deus. Amém. Hoje, o tema dessa mensagem é: o velho homem já morreu. Primeiro, para mim falar de novo homem, de novas criaturas que nós somos em Cristo, para mim falar desse novo Espírito, da regeneração, dessa nova vida que Jesus nos deu, eu tenho que primeiro falar da velha natureza. Primeiro eu tenho que lembrar quando Deus, lá no jardim do Éden, lá na criação, Deus ele começa a criar o homem, Deus ele começa a criar a terra, e a palavra de Deus me diz que da terra foi criado do nada. Quando olhamos a palavra lá no hebraico, a palavra de Deus diz ex nihilo, literalmente, a terra foi criada do nada, o homem não existia. Deus diz: haja luz, e simplesmente a luz há. Deus diz: haja separação entre a terra e o mar, e existe separação entre a terra e o mar. Mas quando Deus chega em mim e em você, a Trindade desce do céu e disse: vamos fazer a imagem e a nossa semelhança. Amados, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Cristo. Amém? Nós vemos aqui, não na sua imagem física, pois o homem nunca pode ser igual a Deus fisicamente.
não na sua imagem de caráter, pois Deus é um Deus santo, e o homem desde o princípio já escolheu o pecado, já escolheu estar com Satanás. Nós vemos o que a palavra de Deus diz, que quando Adão e Eva é tentado por Satanás, eles cedem ao pecado, e aí vem a nossa velha natureza, e aí vem o nosso velho homem, e aí vem a nossa carnalidade. Você como filho, todos temos pais e mães, você não escolheu a família que você nasceu. Assim também nós não escolhemos ter Adão como nosso pai. A velha natureza é algo que há no coração de cada ser humano. Não pense você que você seria diferente se tivesse que escolher entre o pecado e a Deus, pois o homem a si mesmo já escolheu ao pecado. Essa é a velha natureza. O homem havia pecado e como consequência teria que carregar essa natureza pecaminosa, essa inclinação ao pecado. Entenda que nenhum de nós poderíamos escolher a Deus. Paulo relata sobre duas naturezas, a velha natureza e a nova natureza. Quando nós falamos de velha natureza, é fácil supor que ela se refira às memórias daquilo que passou em nossa vida, como nossos velhos padrões de comportamento. Penso que a expressão significa muito mais do que isso. O contraste entre a velha e a nova natureza, ao que Paulo se refere frequentemente na Escritura, é usado também como velho homem, novo homem. É usado também como carnalidade e espiritual. É usado como obras da carne e fruto do Espírito. É usado como quente e frio. Nós vemos que a palavra de Deus sempre nos dá duas opções. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Baal. Ou nós servimos ao Espírito Santo, ou nós servimos a Satanás. Ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos da ira. Não existe um terceiro caminho, pois aquele que está no terceiro caminho, na verdade já escolheu a perdição. É o que a palavra de Deus nos diz. Creio que quando Paulo, ele fala dessa velha natureza, desse velho homem, dessa natureza caída, é a consequência lá do primeiro pecado de Adão e Eva. Consequência que nós não temos que pagar, mas que nós temos que lidar cada dia, matando o nosso velho homem, matando a nossa velha carne, matando os desejos carnais e optando pelas coisas do Espírito. Nascemos num estado de separação a Deus. Não temos nenhuma inclinação ou disposição para obedecer a Deus no sentido espiritual. Esse é o velho homem, o velho carnal. Por que que muitas vezes você vai lá fora e prega mensagem e aquela pessoa não se converte? Porque na verdade a palavra de Deus diz que é Deus que abre os nossos corações. É Deus que endurece o coração de Faraó e é Deus que amolece o coração de Faraó. Amém. Então, quando nós estamos em Cristo, a palavra de Deus, ela flui. A palavra de Deus, ela vai ao coração do homem e ela transforma. Não porque nós estamos pregando, mas porque é a palavra de Deus, porque é Jesus agindo através da nossa vida. Esse foi um debate que Jesus também teve com os fariseus. Jesus, ele chega diante dos fariseus e fala: você tem que ser livre do pecado, você tem que mudar. Aí os fariseus, cheio de ganância, cheio de orgulho no coração, pergunta: livre do quê? Nós seguimos a lei, nós jejuamos, nós oramos, nós temos um ritual cristão, nós temos que ser livre do quê? Jesus, com simplicidade, diz: todo aquele que serve ao pecado é escravo do seu próprio pecado. Jesus, ele veio para que nós pudéssemos ter vida. Jesus, o primeiro Adão erra, o primeiro Adão peca, mas Jesus veio e nos trouxe vida. E essa é a nova natureza. Amém. Observe que quando nós nascemos, nós não podemos escolher ao pecado ou a Deus. Porque quando criança ainda não sabemos discernir o que é certo ou errado. E assim também na vida espiritual. Quando você aceita Jesus, você é feito nova natureza. Mas ainda assim você não sabe o que é certo e errado. Você ainda não conhece a palavra de Deus. E por isso ainda você não conhece a Deus. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que conhecem a Deus é aqueles que amam a Deus. Se você não conhece, você não ama a Deus. É a palavra de Deus que nos diz isso. Então nós temos que a cada dia prosseguir em conhecer a Deus. A cada dia nós temos que nos aproximar mais de Deus, para que nós possamos conhecer mais a Deus. Aleluia. Nós não temos essa mente. Como criança, nós não sabemos ainda como andar. Mas Jesus